né, compartilhar aqui com você. Será que o mundo vai melhorar? Será que o mundo realmente vai ficar melhor? Você pôde acompanhar no sábado passado as profecias do livro de Daniel, capítulo 2, e a gente pôde ver ali o sonho da estátua. Antes de abrir aqui a palavra de Deus, eu gostaria de pedir para você, né, que deixe desde já o seu joinha, compartilha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, para que você possa, né, receber as notificações e estar ligado aqui com a TV Alto Clamor. Antes de iniciar a nossa mensagem, vou convidar vocês a gente fechar os nossos olhos, colocar o nosso joelho no chão, fazer uma breve oração para que Deus possa dar entendimento da sua palavra. Amém? Senhor Deus, bondoso Pai, começamos mais um culto aqui. Que o Senhor possa nos ajudar a entender e a compreender esse tema, para que a gente possa se preparar, Senhor, para aquele grande dia quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Que eu seja simplesmente o teu instrumento aqui agora nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. E aí, você acha que o mundo vai realmente ficar melhor? Segundo as profecias de Daniel, no capítulo 2? Vamos aqui entender um pouco mais, né? Vamos entender aqui um pouco. No sonho lá de Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, conforme a gente viu, Nabucodonosor ele sonhou com a estátua grande, né? Na qual a sua cabeça, eu vou pôr aqui o laser, né? Na qual a sua cabeça, né, era de ouro, aqui, a gente viu. Ali os braços, né? Essa região aqui era de prata. A sua cintura era de bronze e a perna de ferro. E no final aqui os pés sendo de ferro e de barro. A gente viu o significado de cada um desses elementos, né? E eu falei que ia avançar um pouco mais. Conforme a gente vê aqui, por exemplo, tá certo, hoje a gente não vai perdurar por valor. Talvez você possa pensar assim, mas isso aí não pode ser assim. Mas vamos só imaginar aqui comigo, né? Você vê um exemplo de cima para baixo, né? Começando pelo ouro, terminando em ferro, começando aqui pelo ouro, ó, terminando com pé de ferro de barro. Eu pergunto assim para você, na história, tá melhorando ou tá piorando? Talvez isso não tenha nada a ver. Olha, se você pensar e estudar por aí, você vai ver que a escória do ouro é a prata. A escória da prata é o bronze. Por sua vez, o ferro agora está tendo mais ou menos um valorzinho, mas nem se compara com o valor desses outros três. E aqui a gente vê ele misturado com barro. Não é uma questão de valores, de dinheiro, mas a gente perceber que, pelo sonho, Deus, né, deixou essa orientação para a gente entender que a tendência do mundo não era ficar melhor. Irmão, mas antigamente as pessoas passavam muita fome. Hoje a gente vê ainda pessoas com muito mais fome ainda, porque a fome, quando não tem, não é tão problema assim. Mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que só a comida que o Brasil joga fora daria para alimentar grande parte das pessoas na África, então você vê que hoje as pessoas passam fome, mas tendo. E aí você percebe que em si o mundo, nenhum momento, nenhuma perspectiva dentro da Bíblia vai se tornar melhor a cada vez. Eu sei que tem pessoas que falam que, né, vai ser preciso aí o mundo passar por momentos de dificuldade que é para melhorar o ser humano. Eu sei que muitas pessoas que são do espiritismo pensam assim. Eu sei que muitas igrejas, né, pregam aí a prosperidade, que vão melhorar, que vai ser isso, que vai ser aquilo outro. Mas dentro da história da profecia, a gente não vê nada que possa nos dizer que, olha, vai ser assim. Pelo contrário, quando a gente vai aqui, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 2, versos 34 e 35, fala aqui o seguinte, ó. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão, a qual feriu a estátua e os pés de ferro de barro, e os esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como praganas nas esteiras de estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande monte e encheu toda a terra. Um outro elemento surge aqui agora, é o elemento da pedra. E fala que esse elemento, né, Daniel explicando, fala que seria o estabelecimento de um novo reino. Conforme a gente viu na profecia, essa estátua representa as ordens dos reinos mundiais. Vou dizer uma coisa para vocês.
o reino que mais assim ocupou espaço territorial foi as pernas, foi o Império Romano. E até hoje a gente vê pelos pés aqui que também ocupou bastante espaço territorial. Por sua vez, né, todos os reinos aqui ocuparam um grande espaço durante o mundo. Por sua vez, de todos esses reinos aqui, não houve um reino tão magnificente, tão maravilhoso, quanto o reino da Babilônia. Não houve um reino, gente, tão magnificente, tão esplendoroso como o da Babilônia. E o que acontece? Até esse exato momento da profecia, ó, aqui a gente vê que agora os acontecimentos vão ser justamente voltados para o povo de Deus. Eles vão ser justamente agora voltados para as pessoas que estão preparadas. Porque qual que é o plano? Qual que é a estratégia de Satanás? Satanás ele tem duas estratégias. Eu queria revelar isso para você hoje. A primeira estratégia é pegar aquelas pessoas que têm o conhecimento da palavra e colocar dentro delas o espírito de covardia, para fazer com que elas não preguem para ninguém, mas se achar salva. Essa é uma das primeiras estratégias que tem o diabo, e isso é uma estratégia antiga. Eu vou explicar aqui durante o culto, mas isso aí é uma estratégia antiga. Hoje ele ainda repete essa mesma estratégia. As pessoas que têm o conhecimento da palavra, ele coloca o espírito de covardia, para fazer com que as pessoas não falem da volta de Jesus para ninguém, para fazer com que as pessoas tenham vergonha de dizer do amor de Jesus, para fazer com que as pessoas se afastem, porque essas pessoas tendo conhecimento e não falando para ninguém, são como se não tivesse perdida também, porque não adianta o conhecimento da palavra só para mim. Por outro lado, a estratégia do diabo é manter as pessoas afastadas do caminho de Deus para nunca conhecer a verdade, para ele não ter que ter o trabalho de colocar o espírito de covardia dentro do coração dessas pessoas. E aí é onde a gente começa a ver isso. Quando a gente vê Deus revelando, ele revela para Nabucodonosor e posteriormente para Daniel, da onde se iniciaria o tempo do fim da história dos reinos desse mundo. E aqui a gente vai perceber uma coisa, né? Deixa eu voltar aqui para cá. Nabucodonosor, ele recebeu a interpretação de Daniel. Primeiramente, né, Daniel disse que ele era a cabeça de ouro. A gente pôde ver no culto anterior, né, na qual a gente explicou bem sobre isso. E aqui, o que é que Nabucodonosor fez? Ele agora falou o seguinte, ele pensou, talvez naquela época não tivesse nenhum sábio para explicar o que aconteceu para ele, mas posteriormente, depois que Daniel, sendo usado por Deus, explicou para ele, imagino com mais absoluta certeza que todos os sábios, as pessoas, os magos, colocaram, né, inculcaram ali na cabeça dele falar que o reino dele jamais passaria. O que é que ele fez? Ele fez uma estátua do mesmo tamanho, né? Assim, na mesma proporção do sonho que ele teve. Só que agora o que é que ele fez? Ele, em vez de fazer só a cabeça de ouro e as outras formas, como aviso para as pessoas, não, pelo contrário. Ele fez, isso é o capítulo seguinte do capítulo 2 de Daniel. Ele fez uma estátua totalmente de ouro, conforme a gente vê em Daniel 3, capítulo 3, verso 1, como diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 70 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, e na província da Babilônia. Qual que era a intenção dele? Era mostrar, não só para Daniel, mas como as diversas pessoas, que jamais o reino dele se passaria, que ele queria dizer que o reino dele seria eterno. Que história é essa? De um dia ser destruído. Não, isso não vai acontecer não, então eu vou provar isso. Então ele pegou, teve essa maravilhosa ideia de fazer, né, essa estátua, maravilhosa ideia para ele, né, achando que com isso o reino dele ia durar para sempre, achando que Deus fosse voltar atrás naquilo que havia revelado para ele. E aqui, por incrível que pareça, meus irmãos, aqui começa a perseguição dura e crua do povo de Deus. Começa aqui. Porque o que acontece? Ele fez uma estátua e queria que todo mundo adorasse. E aí a gente conhece bem essa história, que é a história dos 3 amigos de Daniel, né? Na qual ali fala, no verso 22 do capítulo 3, verso 22 e 28, que diz assim: e porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Isaque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos que confiaram nele.
pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse outro Deus, senão, não adorasse outro Deus senão o seu Deus, que é o Deus verdadeiro. Então a gente vê e percebe que aqui já se iniciou, depois que Deus referiu o sonho, já se iniciou a perseguição contra o povo de Deus. Sabe o que isso significa? Que daquele momento em diante, nunca mais seria tão fácil para aqueles que quisessem realmente servir a Deus. Você sabe por que eu estou dizendo que queiram servir realmente? Você percebeu pelo outro culto anterior quantas e quantas pessoas estavam ali na Babilônia de Israel? Diversas. Agora eu te pergunto, em que momento, onde essas pessoas estavam? Com certeza estavam ali, foi dada ordem para que todas as pessoas estivessem ali. E dentro de todas, diversas pessoas dentro ali de Israel, que estava agora na Babilônia, somente 3 pessoas não colocaram os joelhos no chão para um ídolo. O que se passava no coração das outras pessoas? Elas estavam com o mundo dentro do coração. E somente 3 resolveram testemunhar o amor de Deus vivo. Percebe nessa lição que a gente pode aprender aqui? Para aquelas pessoas que aceitaram Jesus aí em algum momento da sua vida, mas que se conformaram com esse mundo, tá tudo bem, o mundo a tendência é só ficar bom mesmo, melhorar, é comprar uma casa, um avião, um carro, não tem problema. Porque talvez a intenção seja essa mesmo. Mas para aqueles que querem fazer a vontade de Deus, jamais vão colocar o joelho no chão para ídolos, para nada desse mundo, porque seguem ao Deus verdadeiro. A tendência daquele que serve a Deus é não melhorar, pelo contrário. A Bíblia fala, né, que aquele que quiser servir a Jesus vai padecer perseguição, né? Olha aqui, como a gente viu aqui a história se passando, passou-se agora o período da Babilônia, né? Como a gente pôde ver, a Babilônia foi conquistada pelos medos e persas. Posteriormente, depois de estabelecido, eles iniciaram agora a perseguição contra o povo de Deus, porque a tendência, volto a repetir, cabeça de ouro, peito de prata, a tendência não era melhorar não, pelo contrário, era de cada vez o cristão ter que demonstrar a sua fé. E olha o que diz aqui no livro de Esther, no capítulo 3, no verso 8 ao 10, diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existem espalhados e divididos entre os povos de todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis do teu povo, e que não cumpre as leis do rei, por isso não convém deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu o porei na mão dos que o fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agita, adversário dos judeus. Aqui, o fato de haver um povo que pensava de maneira diferente, que talvez fosse adorador do único Deus, talvez aqueles que honravam o dia santo que Deus havia falado, ele agora estava aqui no peito de prata, recebendo perseguição por conta da adoração ao único Deus e, por sua vez, por respeitar o dia de guarda que o Senhor deixou. Em outros momentos da história, nem mesmo na Babilônia a gente viu esse tipo de perseguição. Em nenhum outro momento da história a gente viu esse tipo de perseguição. As pessoas tinham medo, temiam o Deus de Israel, temiam o Deus verdadeiro. E aqui a gente vê que, conforme o tempo vai passando, as pessoas vão se tornando mais ousadas ao ponto de bolar estratégia para perseguir aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Qual foi a sorte aquela vez? A gente sabe, né, que Amã estava tentando aí matar o Mardoqueu. E ele bolou diversos planos, inclusive esse plano aí, em vez de matar só o Mardoqueu, ele acabava com toda a raça, porque os amalequitas já eram inimigos naturais do povo de Israel. Qual foi a sorte, né? Como as pessoas dizem, o fulano teve sorte. Eu nunca digo isso, eu digo assim, a pessoa tem Deus, deu certo. Deus não tem coincidência, com Deus tem providência. E olha a providência divina que deu aí para o povo de Deus na época do peito de prata da estátua. Né? Fala que um dia antes, né, que Naamã teve a ideia de pedir do rei para enforcar Mardoqueu. E nessa noite, o que aconteceu? Fugiu o sono do rei.
E ele mandou trazer os livros, os registros, para as pessoas lerem, para ele poder dormir. E bem no momento ali, já pela manhã, achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei. Em outras palavras, né, ele denunciou as pessoas que queriam matar o rei. E aí o rei leu, só viu feito, não viu nada que foi feito pelo Mardoqueu. Então ele disse, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram, coisa nenhuma lhe fez. E então disse o rei, quem está no pátio? É Amã. Tinha entrado no pátio para a casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Naquela noite, Mardoqueu iria, naquele dia, Mardoqueu iria morrer. Mas Deus fez uma proposta dentro do coração do rei para honrar Mardoqueu. E ainda usou seu inimigo para fazer isso. E por sua vez, mais uma vez, o povo foi ali liberado, né, para se defender. E mais uma vez, o povo teve a chance de continuar adorando ao Deus vivo. Agora, a gente vê aqui o que aconteceu agora na cintura de bronze, representado pela Grécia. Eu queria que vocês pensassem uma coisa. Alexandre o Grande, ele é descrito na Bíblia, até mesmo nos outros livros de Daniel, são temas que a gente vai estudar aqui. Nos outros livros de Daniel, ele é descrito, né, como um conquistador, e um conquistador muito rápido. Para vocês terem uma ideia, Alexandre o Grande morreu sem deixar nenhum filho, com 35 anos de idade. Qual que foi a passagem desse reino sobre o povo de Israel, o povo que professava adorar o Deus vivo? Qual que foi o elemento? O que que houve? Eu quero que você pense aqui. Ele já ia para a cidade para conquistar mesmo Jerusalém, a cidade, ia conquistar, ia destruir tudo, assim. Ele estava vindo conquistando tudo. Ele estava vindo conquistando tudo. E aí um sacerdote se adiantou, falou, vou lá conversar com Alexandre o Grande. Né? Isso está escrito no livro, escrito por um historiador judeu chamado Josefo, na qual acredito que muitos aí já ouviram falar. E aí o sacerdote ele teve uma ideia, né? Ele ficou com medo, como a gente vê aqui, de Alexandre destruir a cidade e saiu para encontrá-lo antes que ele chegasse à cidade. E na narrativa descreve que ao avistar o sumo sacerdote, ele saiu, né, do seu cavalo e inclinou-se perante ele. Nota, Alexandre raramente se encurvava para alguém. Na narrativa de Josefo, quando seu general Parmério lhe pediu para explicar sua atitude, Alexandre respondeu, eu não me inclinei perante ele, mas perante aquele Deus que o honrou com o sumo sacerdócio, porque eu vi esta mesma pessoa no sonho com esta mesma roupa. Alexandre interpretou a visão do sumo sacerdote como um bom presságio e assim poupou Jerusalém, absolvendo pacificamente a terra de Israel em seu crescente império, com um tributo à sua conquista benigna. Os sábios decretaram que o primeiro recém-nascido judeu daquela época receberia o nome de Alexandre, e até hoje permanece o nome judaico, e a data do encontro entre eles, 25 de Tevet, foi declarada como feriado de menor importância. Aqui eu quero que você pense uma coisa, ele já ia agora para destruir, olha o coração aí do reino de bronze, ele já ia para destruir a cidade, e aí Deus impediu. Agora o que aconteceu? A Grécia, posteriormente, depois da morte de Alexandre o Grande, ela teve diversos conflitos para saber quem que assumiria, né? E conforme o texto de Daniel fala, ela foi dividida aí entre os seus 4 generais, e aí o reino se dividiu de um rei só para 4 reinos. E isso, por um momento, né, por essas questões aí, ela deu um momento de paz para o povo de Israel. Então, houve momentos de paz para o povo de Israel, assim, momentos de paz entre aspas, né? Porque nesse encontro também o sacerdote, segundo os livros de José, você pode pesquisar, né, achar aí sobre esse historiador na internet. Segundo o livro de José, os sacerdotes também foram conversar com Alexandre o Grande, né? Porque o que acontece? Dentro do povo de Israel, eles plantavam por 6 anos, e o 7º, eles guardavam ali o mandamento de Deus de guardar a sua terra, de não ter nenhuma plantação. E o que acontece? Os imperadores medo-persas, eles praticamente, né, sugavam ali, dizendo assim, olha só,
nós vamos cobrar imposto de vocês assim, assim, assim. E aí era custoso para o judeu pagar nesse 7º ano, já que eles não plantavam. Então, dentro de muitas das suas conversas, o que ele conversou com Alexandre o Grande é que esse imposto fosse deixado de lado e eles pagassem somente os 6 anos ali, né? E aí, beleza, concordou, deu tudo certo. E o que acontece? Posteriormente à sua morte, como eles continuaram pagando o tributo, né? Eles continuaram ali vivendo momentos, né, sem muitos conflitos aí com o Império Grego. Ao menos a gente quase não vê isso na história. Mas, por sua vez, o Império Grego passou e aí veio as pernas de ferro da estátua, que representado pelo Império Romano. Quando foi que o Império Romano dominou Israel? Será que Roma foi lá e arrumou confusão com Israel e aí agora anexou o seu estado? Não, Alexandre o Grande foi lá e não arrumou confusão, só anexou. Posteriormente, também, conforme conquistou a Grécia, também conquistou todos os seus territórios. E aqui, como diz aqui, quando que isso aconteceu? No século IV a.C. O imperador Alexandre Magno conquistou o Império Persa. E em 63 a.C., o Império Romano passou a dominar a região. Depois, assim, houve 2 revoltas, né, contra o Império Romano. A primeira iniciada em 66, terminou com a destruição em Jerusalém. E aí, no ano 70, né, no segundo, né, foi no ano 70, né, quando aí acabou tudo, destruiu tudo. E aqui a gente vê, aqui você pode ver nas datas, né, aqui certinho, né, do Império, o Império do Alexandre o Grande, o quanto que durou. E aqui da Grécia, né, 185 anos. O Império Medo-Persa durou 280 anos. Desde o sonho até aquele momento, o Império Babilônico durou 73 anos. E aqui o mais longo de todo o Império se inicia, que é o Império Romano, aqui com 476 anos. E aqui começa o último reino, ferro e barro, o anticristo e o último reinado humano. Aqui a gente vê uma coisa interessante. Você pôde ver, né, na outra mensagem, na qual a gente falou do livro de Daniel, que o que aconteceria sobre os pés de ferro, que é o que a gente está vivendo, a época que a gente está vivendo. Dos reinos, ele não seria o mais forte de todos. E aqui, desde a cabeça até o pé, a gente vê influência da Babilônia. Como assim? Ah, Nabucodonosor morreu, mas a gente vê muita influência da Babilônia porque cada reino, apesar de ter conquistado, foram adaptando, porque as mesmas pessoas continuaram lá. E aí foram adaptando, né? E aí o que acontece? A gente vive hoje nos pés da estátua. Qual que é a promessa que a gente vê na Bíblia? Que um dia uma pedra retirada sem o auxílio de mão, que representa o reino de Deus, irá atingir o pé da estátua. O que que a gente pode entender como isso? Que o reino de Deus vai ser estabelecido, né, com a volta de Jesus e vai atingir o último momento da história da humanidade, que é esse que a gente vive, que são os pés misturados de ferro e barro. Por sua vez, o que que esse ferro e barro tem que precisa ser destruído? Ele é conhecido na Bíblia, no Apocalipse, como a Babilônia. Não a Babilônia, Nabucodonosor, mas como herdeira, né? Presta atenção, o ferro não representa Roma. A gente ainda não vê Roma ainda nos pés da estátua. Significa que foi um reino que ele quis fazer como Nabucodonosor, só que Nabucodonosor fez uma estátua toda de ouro, dizendo que a Babilônia ia permanecer até o fim. E de fato ele fez a estátua de ouro para ser adorada, mas ele disse ali uma verdade, desde a cabeça da estátua até os pés, porque é a cabeça que manda no nosso corpo. Desde a cabeça da estátua até os pés, existem traços e resquícios da antiga Babilônia. Inclusive, por exemplo, apesar de Nabucodonosor, depois de velho, ter aceitado Deus, ter aceitado Jesus como Salvador pessoal da sua vida, a doutrina central da igreja da Babilônia, na época do país, né, do país babilônico, era justamente crer em vários deuses. Hoje, por sua vez, todas as partes da estátua eram pessoas idólatras, que criam em muitos deuses. E mais uma vez, esse poder do ferro, esse poder da Babilônia, que vem desde a sua cabeça, que vem comunhando as suas pernas ali, que vem ali aterrorizando, vamos pensar assim, é de colocar na cabeça das pessoas a existência de vários deuses. Poder político, religioso, tantas coisas mais. E aí a gente vê o Apocalipse, capítulo 18, do verso 1 ao 4, que nos diz o seguinte, ó:
E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se esqueceram da abundância das suas delícias. Ouvi outra voz no céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram as suas pragas. Você pode ver uma coisa aqui, nesse verso anterior, vou voltar. Aqui fala que ela dando do seu vinho, as pessoas se embriagaram. Se embriagaram de doutrinas falsas que a Babilônia oferece. Isso acontece com o povo de Deus ainda hoje? Acontece. Eu queria dizer uma coisa para você que está nos assistindo. Quando Jesus vinha buscar, quando o reino da pedra foi estabelecido e cair lá nos pés da estátua, Jesus não vai vir buscar 4 paredes. Jesus não vai vir buscar placa de igreja. Jesus não vai vir buscar banco de plástico ou de madeira. Jesus vai vir buscar as pessoas que estão aí com o coração preparado. Como que a Babilônia hoje conseguiu entrar dentro das igrejas? Quando ela conseguiu entrar, fazendo com que as pessoas pouco se importassem com a vontade de Deus. Hoje a gente vive um mundo que a gente fica muito preocupado em ofender as pessoas. Ah, tadinho, não vou falar tal coisa não, que senão o irmão vai ofender, não vai vir mais na igreja. Ah, não vou falar tal coisa para o meu filho não, porque senão ele vai ficar chateado. Ah, não vou falar tal coisa para as pessoas não, porque senão vai ficar chateado. Babilônia pura isso aí. Babilônia pura. Porque hoje as pessoas têm medo de ofender as outras pessoas. Hoje as pessoas têm preocupação até com o que vai falar, com medo de ofender as outras pessoas. Mas na grande maioria, nenhuma ou quase nenhuma pessoa tem a preocupação de ofender a Deus. Muitas vezes preocupa-se em ofender, preocupa-se em não ofender o próximo, mas não pensa em ofender a Deus. Não é toda vez, nem toda igreja que porque tem o nome Senhor na sua placa, ou porque fala amém, quer dizer que faz a vontade de Deus. Mas somente aqueles que, como foram os 3, que estavam dispostos a servir a Deus, independente da circunstância, os 3 que foram jogados no lago, lá na fornalha ardente, e assim muitos outros, como a gente vê na Bíblia. Fazer a vontade de Deus é fazer a vontade de Deus. E isso não muda, isso não é negociável. Quem hoje tem a sua estratégia, como eu falei no início, de fazer com que o povo de Deus peque, é Satanás. Porque quando ele consegue colocar o espírito de fraqueza, quando ele consegue colocar dentro do coração das pessoas o espírito de medo, o espírito de vergonha de falar da palavra de Deus, o espírito de vergonha, o espírito da preguiça de ler a Bíblia, o espírito da pouca vergonha, quando você começa a fazer o que é errado e acha que não tem nenhum problema, ele consegue colocar a Babilônia dentro do coração do povo de Deus. E aí aquele estado de covardia, de não falar do amor de Jesus para ninguém, achar que tudo tem que se envolver e não pode estar ali, isso é espírito de Babilônia. É confusão. E Deus não habita em confusão. Por isso que a história do mundo tem que se acabar o quanto antes, porque quanto mais demorasse, não haveria mais fé na Terra. Sabe por que a história do mundo, a tendência não é melhorar, não é fazer, não, a tendência é ficar cada vez mais ruim. Porque a gente vê aqui, conforme o livro de Apocalipse, que os pecados já se acumularam até o céu e que Deus se lembrou das iniquidades dela. E tornar-lhe-ei a dar como ela vos tem dado, retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dar-lhe-ei de beber em dobro. Sabe, meus irmãos? Você que está nos assistindo. Vai chegar o momento de Deus dar um basta em tudo isso. E esse momento está chegando. Quando Deus vai jogar por terra todos os reinos desse mundo, que é o que representa a pedrada no pé dessa estátua. E não quer dizer que ali agora vai estabelecer o reino, mas vai destruir esse mundo. Vai levar o seu para uma purificação no céu que vai durar 1000 anos. Vai levar os seus escolhidos numa purificação no céu que vai durar 1000 anos. Não tem como eu ou ninguém mais que é estudioso da palavra de Deus achar que a tendência desse mundo
é melhorar. Pelo contrário, é cada vez ficar pior. É cada vez ficar pior. Eu quero compartilhar com vocês aqui, para a gente finalizar a nossa mensagem, uma leitura. E essa leitura consiste no seguinte. É o livro Eventos Finais, logo o primeiro capítulo. Ele coloca dizendo como a última crise da Terra. Ele vem dizendo aqui o seguinte para nós. O tempo, apreensão pelas coisas, apreensão pelo futuro. Que tem muita gente que se preocupa com o futuro. O tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as suas classes, têm a sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhece que algo grande e decisivo está para acontecer e que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, rumores de guerra, são potentosos, prenunciam a proximidade de um conhecimento de maior importância. A força do mal estão se regimentando, consolidando-se. Elas estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais estão rápidos. Em outras palavras, até mesmo as pessoas que não vão em nenhuma igreja, que são líderes aí de país, estão preocupados porque acham que alguma coisa muito grandiosa vai acontecer. Quando você vê cientistas aí estudando o aquecimento global e outras coisas, você vai começar a perceber que até mesmo a sociedade científica, os países estão preocupados porque acham que uma coisa tremenda vai acontecer. Talvez eles esperem acontecimentos naturais, mas aquele que estiver preparado na palavra de Deus vai entender que são os acontecimentos necessários antes da volta de Jesus. Porque Jesus mesmo disse em Mateus 24 que haverá guerra, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, os inimigos serão da sua própria família. Hoje a gente vê essas coisas acontecendo e começa a achar que é normal. Você começa a ver uma pessoa fumando droga na porta da tua casa, não, isso é normal, tem que tolerar. Você começa a ver aí homem com homem, mulher com mulher, não, é normal, eu não tenho nada a ver não, cada um escolhe quais as coisas. Mas o cristão ele vai olhar com isso e vai dizer, o fim do mundo está chegando, Jesus está voltando. Porque os olhos do cristão têm um colírio especial que Jesus está vendendo em Apocalipse 3, verso 20, quando diz, aconselho-te de mim que compre colírio, que compre ouro, que compre vestes, esses 3 elementos, que é a justiça de Cristo, uma fé purificada pelo fogo, e aí o colírio para ajudar a enxergar as coisas especiais, as coisas de Deus. Continuando na leitura do livro, diz assim, tempos turbulentos que ocorrerão em breve. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim, quer dizer que não vai melhorar, não vai ter um momento de descanso, vai aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. O tempo de angústia, a angústia na qual nunca houve desde que houve nação, está precisamente diante de nós e somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo da provação à nossa frente. Fala mais. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo, e isso é verdade. E em breve surgirão grandes perturbações entre as nações, perturbação que não cessará até que Jesus venha. Eu pergunto para você, lendo isso, você ainda tem ideia ainda, esse mundo vai melhorar, você ainda pensa nisso ainda? Preste atenção que está dizendo que a perturbação não cessará até que Jesus venha. Continua dizendo, estamos mesmo no limiar do tempo de angústia e acham-se diante de nós perplexidade que dificilmente sonhamos. Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, o juízo de Deus se seguirão um aos outros. Fogo, inundações. E aqui, como a gente tem visto, estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus seguirão uns aos outros. Fogo, inundações, terremotos e derramamento de sangue. Há perante nós tempo tempestuoso.
mas não pronunciemos uma só palavra de incredulidade e desânimo. Eu quero parar aqui, na qual menciona esse texto, né? Que fala que não pode haver, em nenhum momento da nossa história, palavras de desânimo. Eu não estou dizendo para você aqui que o mundo não vai melhorar com o intuito de te desanimar. Pelo contrário, eu quero que você entenda que quanto mais piora, mais há necessidade da voz de Jesus. Se esse mundo fosse bom, fosse maravilhoso, se ninguém se importasse ou não achar que fosse tudo bom, que desse tudo certo, eu digo uma coisa para você, ninguém ia querer que Jesus voltasse, não, pelo contrário, ia querer que Jesus nem voltasse. Qual que é a ideia de muitas filosofias que se pregam aí? Fazer com que as pessoas olhem para esse mundo com um olhar de amor, querendo ficar aqui e não pregar a volta de Jesus. Então a tendência não é melhorar não, pelo contrário, é piorar. E o que eu devo fazer? O que você deve fazer? É estar preparado, irmãos. É não colocar o nosso coração nas coisas desse mundo, não. Carro, casa, avião, tudo isso é passageiro. O que a gente precisa fazer hoje é pregar destemidamente a volta de Jesus, para que outras pessoas possam compreender e assim estar preparado e não serem pegas de surpresa. Jesus nos disse em sua palavra que nós deveríamos pregar a todo mundo, porque esse seria o último sinal da sua volta. Terremoto, guerra, fome, isso a gente vê até no nosso país, o Brasil. O que nós devemos fazer, irmãos? É não ficar pensando que aqui vai haver alguma melhora, algum progresso. É pensar que a nossa terra é no céu. É pregar destemidamente sobre o amor desse Jesus que um dia veio aqui morrer por você. Que veio dar a vida dele por você. Que Deus possa te abençoar. Possa te ajudar a entender e a compreender esse tema. Que possa te auxiliar a estar preparado aquele grande dia quando Jesus voltar. E você possa estar na nuvem do céu, sorrindo, contente, feliz, porque alcançou o grande objetivo, que é a vida eterna. Eu gostaria de orar por você agora, nesse momento. Senhor Deus, abençoe cada pessoa que está assistindo. Toca no coração dela, Senhor Deus, para que ela possa colocar o desejo no coração de estar preparada naquele grande dia, quando Jesus voltar. E que jamais, de hipótese alguma, possa olhar para esse mundo, ou para a direita, ou para a esquerda, e perder o caminho da salvação. Abençoe cada família, cada irmão, cada pessoa, Senhor Deus, que está aqui assistindo. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Que Deus abençoe e guarde, né? Que possa resplandecer o teu rosto sobre ti e te dar a paz. Fique ligado, né? Nos acompanhe aí na TV Alto Clamor, as nossas mensagens. Que Deus possa aí te abençoar grandemente a tua vida. Amém? Deus te abençoe.